Olá, minha amiga, meu amigo. Existe crime de cogitar atentado? Bom, eu vou falar sobre isso neste nosso encontro, no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Eu lembro quando a ideia foi lançada. Aliás, eu acho que eu contribuí para lançar essa ideia em 1971. Lá no Jornal do Brasil, o Oliveira Silveira, liderando um grupo de jovens universitários, foi nos procurar no Jornal do Brasil e me puseram para fazer a matéria. E aí ganhou Foro Nacional, saindo no principal jornal do país, a ideia de comemorar o Zumbi dos Palmares, que é um nome polêmico, né? Porque a história também diz que ele tinha escravos e tal, mas enfim, é uma forma de valorizar a cultura negra no Brasil, né? Muito embora eu tenha feito uma comparação, eu vi alguns jornais e eu vi que os jornais festejaram o Dia da Consciência Negra na primeira página. E no dia anterior era o Dia da Bandeira, e ninguém lembrou da bandeira. São duas ideias aí que estão no limiar. A bandeira é a nossa bandeira, a que nos une todos. E a consciência negra pode conter alguma coisa de apartheid, de separação pela cor da pele, o que é uma idiotice. Todos somos iguais, não apenas perante a lei, mas todos somos iguais mesmo. Não depende de cor da pele. Mais interessante hoje, que eu achei estranho, eu estava indo para o escritório, eu achei estranho que tinha pouco carro na rua. Quando passei pela retaguarda dos ministérios, estava tudo deserto. Disse, meu Deus, é mesmo, hoje é feriado. Desde o dia 21 de dezembro do ano passado, que é feriado. Demorou também, né? Quer dizer, demorou. Quem lançou a ideia não estava querendo feriado. Estava querendo uma comemoração da obra do Zumbi dos Palmares, do Quilombo dos Palmares, da história brasileira, um resgate de uma parte da história brasileira, né? Mas aí eu fui para o escritório e a minha secretária também não sabia, também estava lá trabalhando. Foi agora uma pena que, pelo menos o banco em que eu tentei deixar pagamento pronto para amanhã, não consegui. É incrível. A gente tem banco para facilitar a vida da gente, não é para complicar, né? Bom, vamos em frente, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Hoje eu procurei um juiz veterano, conhecedor do direito e da jurisprudência, muito experiente, juiz de direito de carreira. E perguntei a ele, existe crime de planejar o crime? Ele disse não. Aí ele citou até latim, cogitatio criminis, algo assim, eu não lembro bem a frase, né? Que a cogitação de um crime não é crime. Isso é direito romano, princípio de direito, princípio universal de direito. O sujeito apenas pensa num crime. Aí eu aleguei o seguinte, mas teve um caso aí que o sujeito tentou arrombar o cadeado do portão da casa e não conseguiu, foi flagrado lá, foi preso e o juiz mandou soltar porque ele não tinha conseguido entrar na casa. Aí ele me disse, olha, erro do juiz. O juiz aí já são excessos, né, de bondade com o ladrão. Porque o ladrão não pôde penetrar na casa, não foi porque ele desistiu, né, foi porque ele encontrou obstáculo. Não conseguiu arrombar o ferrolho, o cadeado, a tranca, sei lá o quê, e ainda foi preso. Então, no caso desse atentado que foi cogitado pelas mensagens de rede social, né, o atentado do WhatsApp, não foi realizado por quê? Bom, mas aí pode ser enquadrado, sim. Eles tentaram,
Só não conseguiram porque Bolsonaro não aceitou. Né? Não assinou aquilo que eles imaginavam que Bolsonaro deveria ter assinado, lá o 142. Mas aí, se partirem para essa tese, para punir os militares, os que cogitaram, aí tem que reconhecer que Bolsonaro impediu. Né? Não assinando, não aconteceu nada do que eles estavam cogitando. Foi a conclusão a que chegamos, né, na minha conversa com um juiz de direito experiente. Juízes de carreira são ótimos, porque lidam no dia a dia do direito civil ou criminal ou penal, com a jurisdição, e têm experiência. Por isso que eu vivo deixando a ideia de que para chegar ao Supremo tem que ser juiz de carreira, né? Pela natureza da pessoa, que eu costumo. A natureza do advogado é defender uma causa. A natureza do Ministério Público, do promotor público, é acusar alguém. Né? E a natureza do juiz é ficar no meio de defesa e acusação. Não é? Bom, eles eram os tais de Kid Preto, aí ficou todo mundo com esse nome nacional, assim, o que é isso? Né? Aí eu até recomendo, quem ler esse livro aqui vai saber de tudo sobre guerra irregular, evolução histórica das operações especiais do Exército Brasileiro, Comandos e Forças Especiais. É um livro do coronel Fernando Montenegro com o historiador Rodney Lisboa. Né? E ele explica que está dizendo aqui, o termo Kid Preto adotado como título desta obra surgiu no decorrer dos anos 70, como um codinome que faz referência ao comandante das Forças de Operações Especiais do Exército Brasileiro, que aparece nas transmissões de rádio lá na guerrilha do Araguaia, no combate à guerrilha do Araguaia. Né? A partir de então, essa tradição perpetuou-se, usada para designar o comandante do 1º Batalhão de Forças Especiais. Contudo, mais tarde, né, Kid Preto passou a ser aplicado como referência ao elemento de operações especiais por excelência, mas também designa o soldado profissional qualificado como paraquedista ou como comandos ou como operador de forças especiais. Além disso, é importante esclarecer que a palavra preto faz alusão à tonalidade da camuflagem confeccionada a partir de cortiça queimada, que esfrega no rosto, na testa, né, para camuflar o militar nessa operação. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vejam só, Venezuela, eleições, comprovante do voto, confiança na apuração, sistema transparente, como determina aqui a nossa Constituição no artigo 37. O secretário de Estado do governo Biden, Antony Blinken, no X, escreveu: o povo venezuelano se manifestou de maneira contundente em 28 de julho e transformou Edmundo González em presidente eleito. Ou seja, isso é certeza do governo dos Estados Unidos do resultado da eleição na Venezuela. Mais exatamente, contados 83,5% dos votos. Porque saiu nas chamadas actas, ou seja, os boletins de contagem. E todo mundo ficou sabendo, a oposição ficou sabendo, o Departamento de Estado ficou sabendo, a OEA ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo. Ou seja, Maduro, contrariando o acordo de Barbados, assinado por ele, por um monte de gente, não obedeceu à vontade do povo venezuelano expressa nas urnas. Pelo que a gente viu, deu aí mais ou menos como 60-30 contra Maduro e pró Edmundo González, que está como refugiado na Espanha, porque seria preso, né? Claro. Ou seja,
Maduro reforça sua posição de ditador. Não. Terminou o G20, agora vamos ver os cortes. Cortes necessários para diminuir o déficit. Uma coisa estranha. Um governo tem superávit, entra outro governo e tem déficit. Estranha se alguém achar que isso é um fato vindo do azar, do acaso, aleatório. Não. Foi porque gastaram mais. Criaram 14 ministérios a mais, que eram desnecessários no governo anterior. As estatais davam lucro, deram prejuízo. O Correio é bem típico. Né? Então, peraí, mas que história é essa por quê? Né? Essa questão aí é dinheiro posto fora. Eu vi agora uma manifestação na rede social do prefeito reeleito de Bento Gonçalves, o prefeito Diogo Siqueira. Ele que estava reclamando nas cheias do ano passado, que o pessoal chama de tragédia climática, né? Não é cheia, não é enchente. Ele que levantou a hipótese de as barragens no Rio das Antas. Né? E eu lembrei aqui, falamos das comportas, aí disseram que eu estava mentindo, que não tinha comporta. Ridículo, né? Como é que a pessoa diz uma coisa dessas quando basta ir lá, basta ver uma foto e comprovar que tem comporta, né? Mas isso é outro assunto. Ele agora está demonstrando o seguinte, ele pegou Bento Gonçalves como exemplo, descobriu, fez um cadastro dos que ganham Bolsa Família, lá em Bento Gonçalves. E descobriu os homens de 20 a 40 anos, saudáveis, que não têm família e que ganham o Bolsa Família. Aí ele fez uma projeção para o Brasil inteiro. Eu até acho que ele está muito comedido nessa... Achou que 70 mil pessoas, 70 mil homens sem família, que não sustentam família, que não tem filhos, não tem mulher, né? E ganham Bolsa Família. 70 mil vezes o valor da Bolsa Família, imaginem. Pode ser o imposto que sai isso. E ele está reclamando que lá em Bento Gonçalves estão procurando mão de obra para trabalhar. Eu fico me perguntando, será que o sujeito que faz isso está achando que está tapeando o governo? Não, ele está tapeando o brasileiro, o compatriota dele, que paga imposto, mesmo sem saber, porque cada vez que faz uma compra está pagando imposto. Né? É um pedacinho do nosso país que se reflete. De Brasília, Alexandre Garcia.